Queridos, glória a Deus, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos o versículo 3, que diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, neste capítulo 1, nós já estamos há algumas semanas trabalhando esse capítulo 1 dessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E o que nós temos visto é algo de extrema importância, haja vista que nós estamos diante de um tema que, ao meu ver, ele deveria ser refletido por todos os verdadeiros cristãos, filhos de Deus. Eu digo isso por uma razão muito simples. Nós vivemos há 2000 anos das primeiras igrejas, as igrejas do primeiro século, né? Ou seja, desde a morte, ressurreição, ascensão, entronização, exaltação de Cristo, e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Atos capítulo 2, e essa sequência que aqui eu coloco é em razão de que, por meio da morte do Senhor, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entronização, da sua exaltação e do derramamento do Espírito Santo, nasce as primeiras igrejas. Ou, grosso modo, nasce a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja inicial, dos primórdios da nossa história, ela era uma igreja que estava sob a supervisão direta dos próprios apóstolos, né? Então, os apóstolos, não raras vezes, inclusive, eram presbíteros de igrejas locais. Então, peguemos, por exemplo, Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos do Cordeiro, e que, a despeito de serem apóstolos nas suas viagens missionárias, eles eram presbíteros na igreja de Jerusalém, bispos, pastores da igreja local de Jerusalém. Paulo também, né? Ele era presbítero também da igreja de Antioquia. Temos também o próprio João, que no final da sua vida ele era presbítero, ou bispo, pastor, nas igrejas da Ásia Menor, né? Ali sobretudo em Éfeso, onde ele residiu nos últimos tempos da sua vida. Bem, o que isso significa? Significa que essas igrejas, elas eram uma igreja com uma natureza, poderíamos dizer assim, do ponto de vista da sua história, da sua historicidade, igrejas que gozavam de um cuidado pastoral e também eles eram privilegiados porque a palavra vinha diretamente da fonte dos apóstolos. Então, assim, além do mais, como eram igrejas que viveram sob forte pressão das perseguições, tanto da parte dos judeus quanto do Império Romano, certamente não havia nenhuma motivação, ou não havia motivações carnais, temporais, da própria tradição, para que as pessoas se convertessem. Quando alguém se convertia ao Evangelho, naquele tempo, ele se convertia em face da pregação do Evangelho na sua integridade, na sua pureza. E receber o Evangelho naquela condição, naquela conjuntura, não raras vezes implicava a própria morte, o martírio daqueles que recebiam. Então, presume-se, a partir desse contexto,
que aqueles que eram cristãos naquele tempo, eles eram cristãos autênticos. Lógico que isso não tira o fato de que eles tinham as suas dificuldades, tinham as suas inclinações,